irmãs, estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo, nesta manhã de domingo. Chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se A Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, de versículo 23 a 32, o apóstolo Paulo nos escreveu, e ele diz: de fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. De fato, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. Examinais cada um de si, cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem distinguir devidamente o corpo, come e bebe sua própria condenação. É por isso que há entre vós muitos enfermos e doentes, e não poucos têm morridos. Se nos examinássemos, não seríamos punidos. Mas, punindo-nos, o Senhor nos educa, para não sermos condenados com o mundo. Irmãos queridos, o apóstolo Paulo, ele nos descreve aquilo que aconteceu com o nosso Senhor Jesus, na véspera que ele deveria ser entregue aos homens. Reunido com os seus apóstolos, onde Jesus mandou preparar tudo, o local, a mesa, o pão, o cálice, para celebrar a Santa Ceia, que seria para eles a despedida de nosso Senhor Jesus por um tempo, o tempo carnal. Paulo nos diz que na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. De fato, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, lembrando da morte do Senhor na crucificação, até que Ele venha. Até que Ele venha, nós devemos estar participando da Santa Ceia do Senhor, comendo do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus, através do pão e através do cálice, na consagração. Mas Paulo também nos diz: portanto, todo aquele que
dignamente será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. Quem participa da Santa Ceia do Senhor, da celebração da Eucaristia, indignamente estará sendo culpado por crime de pecado contra o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus. Por isso Paulo nos fala: examine-se cada um a si mesmo. Examine-se cada um a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem distinguir devidamente o corpo, come e bebe sua própria condenação. É por isso, o apóstolo Paulo fala, é por isso que há entre vós muitos enfermos e doentes, e não poucos têm morrido. Paulo está dizendo que aquele que participa da Santa Ceia do Senhor ou da Eucaristia, indevidamente, cheio de podridão, de pecado, sem arrependimento, ele vai passar por enfermidades e doenças, e muitos até morrem, diz o apóstolo Paulo, por causa do pecado contra o próprio Senhor Jesus, através da Santa Ceia da Eucaristia, do corpo e do sangue de nosso Senhor. Se nos examinássemos, não seríamos punidos. Se você vê que você não está preparado para aquele dia, para participar da Santa Ceia, então não participe. Se concilie com Deus, arrependa dos seus pecados, e numa próxima oportunidade participe. Se nos examinássemos, não seríamos punidos, mas punindo-nos, o Senhor nos educa, para não sermos condenados com o mundo. No Evangelho de João, no capítulo 14, eu vou ler o versículo 15 e o versículo 23. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15, nosso Senhor Jesus, ele disse: se me amais, observareis os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. No versículo 23, Jesus continua. Jesus respondeu-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Irmãos queridos, o que isso tem a ver com a Santa Ceia, essa passagem que Jesus falou? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a Santa Ceia do Senhor. Porque na Santa Ceia do Senhor, Jesus disse: isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Comei do meu corpo, do pão, em memória de mim. E depois ele fala: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Participem.
tomando o meu sangue, o meu cálice, o sangue da nova aliança derramado por vós para a remissão dos seus pecados. Todas as vezes que bebeis, fazei em memória de mim. Então Jesus está falando para a gente participar da Santa Ceia do Senhor, do comer do pão e tomar o cálice como corpo e sangue de nosso Senhor Jesus, relembrando a morte e a crucificação de nosso Senhor Jesus, até que Ele venha. Até que Ele venha. Está escrito, queridos irmãos, até que Ele venha. Fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Até que eu volte para vocês. E quando é que Jesus vai voltar para nós? Quando o livro de Apocalipse diz que tudo estiver consumado, o Senhor virá com os seus anjos do céu e retornará à terra para nós, para levar a sua igreja, as suas noivas para o céu, na presença do Pai. Está escrito no livro de Apocalipse. Então nós devemos participar da Santa Ceia do Senhor, da Eucaristia, beber do seu cálice, comer do seu pão, em memória dele, até que ele venha para nós novamente. Mas existe uma outra forma de Jesus vir para nós. E o próprio Senhor Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 14. Ele disse, ele deixou claro: se me amais, observareis os meus mandamentos. Eu, Jesus, pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê e nem o conhece. Jesus diz: mas vós o conheceis. Por que vós os conheceis? Porque aqueles que conhecem o Espírito Santo já receberam o batismo do Espírito Santo e estão repletos do Espírito Santo. Eles sentem a presença do Espírito Santo em seu próprio corpo. E o mundo não é capaz nem de ver e nem de sentir, porque não o conhece, porque não recebeu o Espírito Santo. Mas Jesus, ele foi mais. Ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o amará. E nós, eu e o meu Pai, eu e o Espírito Santo, viremos e faremos nele a nossa morada. Então, queridos irmãos, quem recebe o Espírito Santo, o verdadeiro batismo do Espírito Santo, recebe o perdão dos seus pecados, recebe não só o Espírito Santo, mas o Pai e Jesus, porque Jesus já voltou em você, Ele já veio novamente para você, e a presença disso, a prova disso é a presença do Espírito Santo na tua vida, a vida daqueles que já receberam o Espírito Santo. Mas o mundo, as outras pessoas não são capazes de sentir, porque não o vê e não o conhece, porque não foram batizados, não foram perdoados. E o mundo é assim, o mundo não foi batizado. Feliz aqueles que já receberam o Espírito Santo, porque já tem Jesus dentro de si, Jesus já voltou. E não esqueçam, queridos irmãos, que Jesus é Espírito, e Deus é Espírito, e o Espírito Santo é Espírito. Então Ele entrou dentro de você, Ele te santificou. Agora você tem a presença do Pai, a presença de Jesus e a presença do Espírito Santo dentro de você. Ele já voltou na sua vida.
Então alguém pode perguntar, como um dia eu perguntei ao Senhor: Senhor, se eu já recebi o teu Espírito Santo, se o Senhor já está aqui dentro de mim, o Pai já está dentro de mim, eu devo continuar participando, tomando da Santa Ceia do Senhor? Ou da Eucaristia? Então o Senhor me respondeu, o Senhor Jesus me respondeu: sim, você deve continuar participando da Santa Ceia. Por quê? Para dar exemplo para os demais que ainda não têm o Espírito Santo. Dar exemplo, para recordarem a minha memória tudo aquilo que eu sofri na cruz por vocês. Fazer isso em minha memória até que eu venha. Mas quando eu vier, continue fazendo, para dar exemplo a todos aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo de Deus. E assim Jesus falou. Então nós temos duas vindas do Senhor Jesus: a vinda no final dos tempos, onde o céu se abrirá e Jesus descerá com seus anjos para arrematar a sua igreja, as suas noivas. Mas Jesus, ele vem antes desse dia. Ele já está vindo antes, já veio, faz 2000 anos que ele está vindo. É no batismo do Espírito Santo, quando ele coloca, o Pai coloca o Espírito Santo, o Espírito da verdade dentro de nós. Então Jesus diz: nós viremos e faremos morada em vós. Nós viremos e faremos morada em vós. Eu, o Pai e o Espírito Santo viremos e faremos morada em vós. O Deus vivo e verdadeiro está dentro de nós. Mas mesmo assim, continuaremos participando da Santa Ceia, adorando o Senhor, relembrando os momentos que Jesus sofreu na cruz por nós, do sangue derramado, das dores, da lança no peito. Devemos recordar através do pão, através do cálice, até que ele venha definitivamente para nós. Amém.